Olá, eu sou a Esté e seja bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo eu decidi fazer um arrume-se comigo, enquanto eu compartilho alguns dos pensamentos que eu tenho tido e algumas das minhas percepções atuais. E não existiria um dia melhor para mim gravar esse vídeo do que hoje. Eu acordei cedo, fiz algumas coisas, meu devocional, fui deixar minha mãe no trabalho e fui pra academia, mas não existia vontade nenhuma em mim de estar naquele ambiente. Então eu acabei decidindo e eu resolvi que viria pra minha casa, me arrumaria, trabalharia, faria as minhas coisas e depois voltaria pra lá. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre quando nem tudo sai como a gente planeja. Como é um arrume-se comigo, eu quero comentar sobre esse lip balm que eu estou usando da Creamy. Eu recebi deles de um projeto que eu fiz parte e eu fiquei muito feliz com esse recebido. E eu acredito que o Senhor está abrindo portas referente a isso e estou orando também. Mas ele tem sido meu aliado e eu tenho usado especialmente naquele ressecamento que acaba acontecendo em nossa boca durante a correria do dia a dia. Pra começar uma maquiagem, mesmo que seja bem simples, eu resolvi já começar por um produto que vá hidratar minha pele e cuidar da minha pele também, especialmente a região do lábio, que é bem sensível. Pra dar uma fixada melhor, eu vou usar esse Prime da Ruby Rose. É um Prime que eu uso há um bom tempo e é só pra realmente trazer um aspecto aveludado que ele tem essa função quando usado. Eu gosto bastante de usar esse Prime pra realmente dar uma selada assim na pele. Agora eu vou usar essa base que tem sido a minha queridinha durante alguns anos, que é da Maybelline. Eu acredito que essa já é a terceira vez que eu compro essa base. Enquanto eu espalho a minha base, eu queria fazer alguns comentários. Todas as vezes que eu pensei sobre o tema desse vídeo, que era uma ideia que já estava em minha mente, eu me deparava com uma situação muito comum na minha vida, que é fazer planos. Se você me acompanha aqui há um tempo, você sabe como eu sou uma pessoa que gosta de fazer planos, que gosta de montar planejamentos e até mesmo de uma forma funcional. E isso na teoria é uma das mil maravilhas, porém na prática nem sempre acontece da forma que a gente se planeja. E lidar com a frustração daquilo que é planejado e não acontece pode ser um problema muito grande, especialmente se você tem um tipo de personalidade parecida com a minha. Eu diria que um pouco crítica e também prática. Fazer um planejamento e ver que ele não está sendo realizado da forma que você imaginou pode sim ser muito frustrante. Mas eu quero te trazer uma visão um pouco mais encorajadora para que você lide melhor, assim como eu tenho aplicado em minha vida. Fazer planos e buscar realizá-los é sim uma coisa boa, mas a partir do momento que você se prende pensando que só vai acontecer da melhor forma se for do jeito que você planejou, isso pode sim ser um problema. E na verdade, isso vai estar te limitando ao invés de facilitar. Em um dos vídeos que eu compartilhei aqui no canal, eu estive falando um pouco sobre as ferramentas que o Senhor nos dá. E trazendo um pouco dessa visão para esse vídeo, nós temos sim ferramentas que facilitam tanto o nosso planejamento quanto as nossas ações. Porém, se você viver apenas no seu planejamento, no seu preparar, você não vai conseguir ir e realizar. Isso é um grande problema. Isso pode te causar muita frustração e até mesmo uma procrastinação limitante. Eu vou usar esse blush da Payot, a cor dele é Rosa Ilume. Ele tem algumas partículas de brilho. Eu gosto bastante de usar esse blush porque ele tem um acabamento um pouquinho mais natural. E como ele tem algumas partículas de brilho, eu acredito que ele dá um charme. Ontem eu estava conversando com uma colega minha e ela me mandou algumas mensagens no Instagram. A gente estava trocando uma ideia bem legal. Ela havia compartilhado um stories questionando para as pessoas que seguiam ela qual que era a maior dificuldade na criação de conteúdo. Ela tem aprofundado mais sobre isso no perfil dela. Eu falei para ela que a minha maior dificuldade seria o colocar a mão na massa. E refletindo sobre essa questão, eu percebi que não é um problema só meu. Muitas pessoas também se sentem assim. Compartilhar a forma que eu penso sobre isso e como eu tenho buscado mudar essa realidade, esse fato, pode ser algo encorajador. Nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram, eu tenho buscado produzir um conteúdo mais lento. É algo que tende a ser uma tendência, mas pra mim eu vejo mais como uma questão de saúde mental mesmo. Isso vale não somente para as redes sociais, mas também para trabalho e até mesmo
igreja. Quando nós fazemos coisas de forma exagerada, nós podemos estar deixando de lado o real foco daquilo, que é facilitar, que é ajudar, que é auxiliar. No caso de uma rede social, é um ambiente digital que você pode compartilhar o seu estilo de vida ou até mesmo o seu trabalho. Na questão do trabalho mesmo, do ambiente profissional, se você exagerar, você pode acabar tendo um burnout, e isso também seria um grande problema. E no quesito igreja, se você fizer com exageros, você pode estar tirando o foco real da adoração ao Senhor para as suas ações, ou seja, as suas obras. E não são as suas obras que vão te aproximar de Deus, mas é a misericórdia dele e a graça em sua vida. Enquanto eu estava conversando com essa minha colega, ela me deu uma sugestão de trazer desafios. E ontem mesmo eu estava conversando com outra amiga minha e ela me falou sobre trazer programas, como se fossem um programa de televisão para as minhas redes sociais. Isso seria mais leve para mim como uma criadora de conteúdo. E eu estive pensando sobre essa sugestão das duas, que apesar de terem usado termos diferentes, fazia muito sentido o que elas tinham falado. E eu gostei bastante. E eu já até mesmo tentei fazer isso, porém não saiu da forma que eu planejava. Se você tá aqui há um pouquinho mais de tempo, você lembra de uma série de vídeos que eu comecei. Eu simplesmente postei apenas um episódio. É uma série que, quem sabe, eu devo voltar. Porém, a minha vida deu uma reviravolta nos últimos tempos e eu acabei deixando de lado essa série pra focar em outras coisas que eram mais prioritárias. E apesar de gostar dessa ideia de trazer programas e desafios, eu tenho buscado, de fato, sair um pouco da área do planejamento e entrar na área da ação. Até porque não adianta eu passar a minha vida inteira me preparando, me planejando e não realizar nada daquilo que eu já havia idealizado. Tem uma frase que ela é bem famosa, eu acredito que você provavelmente já tenha ouvido, que diz que feito é melhor do que perfeito. E durante muito tempo eu relutei contra essa ideia, porque na verdade eu queria fazer as coisas da melhor forma possível. Mas eu não entendia que essa melhor forma às vezes não seria a forma perfeita. Hoje eu consigo enxergar que, na verdade, sim, feito é melhor do que perfeito, porque conforme você for fazendo, você vai aperfeiçoando. Eu tenho gostado de pensar dessa forma e eu acredito que ela pode ser muito útil para você também. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele fala: "Eu faria muitos planos, mas entregá-los a Deus é o único caminho seguro para não me perder em mim mesmo." Quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo e pensando sobre aquilo que eu ia falar e a forma que eu compartilharia com você, eu percebi que eu estava entrando de novo nesse looping de planejamento e deixando um pouco de lado a execução. Então eu decidi sentar aqui, ligar a câmera do meu celular e falar aquilo que eu estou pensando. Em alguns momentos, quando nós trazemos a execução de fato para a ação, pode não sair da forma que a gente espera e tá tudo bem. A questão é realmente você conseguir realizar aquilo que você se propõe a fazer. Agora eu vou usar essa paleta. Eu vou usar esse tom do meio e esse aqui para dar um destaque no olho. Dessa vez eu não vou usar pincel, eu quero fazer algo bem simples, mas que vai trazer uma profundidade para o olhar. Tem também um versículo que está em Provérbios 16:3 que diz: "Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos." Essa parte da confiança, muitas vezes, ela pode ser sim difícil, mas a partir do momento que você confiar de fato, aquilo que você planeja vai sim ser concretizado. Eu tenho tirado lições de pensamentos e percepções como essas que eu compartilhei com você, para que a minha rotina, aquilo que eu tenho anotado no papel, se torne de fato algo real. E é claro que sempre dá para melhorar. Há um espaço de crescimento quando se realiza. Mas o ponto é que nós precisamos realizar aquilo que nós planejamos e pensamos para que nós possamos descobrir até onde podemos ir, aonde podemos chegar. E esse local que nós vamos chegar pode não ser aquele que nós imaginamos ali no começo do planejamento, mas nós chegaremos sim a um lugar. E agora eu vou usar um batom da Eudora Soul na cor Cabernet. A minha forma preferida de usá-la é como esse contorno na boca e depois eu venho trazendo ali a cor pro meio também, suavizando esse contorno.
Eu sou uma pessoa bem sociável e durante uma das minhas conversas nessa semana foi compartilhado comigo uma frase mais ou menos assim: aquilo que fazemos pode servir de ganho ou aprendizado. E eu estive refletindo bastante sobre isso e quis trazer para que você também refletisse sobre. Até porque quando nós planejamos e começamos a executar algo, nós queremos sentir confiança naquilo que nós fazemos e segurança. Mas, como o Charles Spurgeon disse, e até mesmo o autor de Provérbios, entregar a Deus os nossos planos é o único caminho seguro para que a gente não se perda em nós mesmos. E confiar ao Senhor, as suas obras, é a maneira que elas serão estabelecidas. Então, se você tem sentido que aquilo que você planejou não tem acontecido, não tem sido realizado, calma. Sério, tenha calma. E isso vale para mim mesma. Talvez essa não seja a hora ideal do seu plano ser realmente concretizado, mas quando for, tenha certeza que os seus planos, as suas obras estão depositadas no Senhor. E assim ele realizará da melhor forma, de uma maneira que você nem mesmo imagina. Então é isso que eu quis compartilhar com você hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E se você quiser assistir mais vídeos como esse, não esquece de se inscrever aqui no canal. E caso você queira compartilhar um pouco da sua experiência com o planejamento, deixe o seu comentário aqui. Então é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau!